lepra, doença das mais antigas e que há notícia da história da humanidade, não existia no Brasil antes da colonização. Os primeiros casos da doença foram verificados em 1600, tendo sido disseminada no país principalmente pelos escravos africanos. Em 1714, foi fundado em Recife pelo padre Antônio Manuel o primeiro asilo para leprosos e, em 1741, foi feito no Brasil o primeiro regulamento para o combate à lepra. Neste mesmo ano, Gomes Freire de Andrade, conde de Bobadela, fundou no Rio de Janeiro um asilo que deu origem ao antigo Hospital dos Lázaros do Rio de Janeiro, hoje denominado Hospital Frei Antônio, localizado no bairro de São Cristóvão e sob a administração da Irmandade da Candelária. De 1741 a 1920, foram fundados 5 asilos em diversos pontos do país, no norte, no centro e no sul. Sabará, velha cidade do estado de Minas Gerais, possui um desses antigos asilos que hoje está transformado em manicômio e prisão para leprosos condenados ou indisciplinados. Há ainda na cidade mineira um sanatório modelo, único no gênero, destinado a pensionistas doentes. O sanatório de Sabará veio facilitar o isolamento em bases de maior conforto às pessoas que podem custear o seu internamento. Em 1920, quando se iniciou a verdadeira era científica no combate ao mal de Hansen no Brasil, foi criada a Inspetoria de Profilaxia da Lepra e Doenças Venéreas. Foram então instalados, de 1920 a 1935, 9 leprosários em vários estados e um na capital federal, não apenas para abrigar o doente, mas, sobretudo, com caráter profilático. O Hospital Colônia de Curupaiti, em Jacarepaguá, é um exemplo. Abriga 600 e poucos doentes. A sua pequena área não permitiu a constituição de uma verdadeira colônia, mas já foi possível aumentar a sua capacidade para 800 leitos. Desde 1935, que o combate à lepra, orientado pelo governo federal, vem obedecendo a um plano metódico e progressivo. O Brasil possui, 1946, 37 leprosários, 29 são do tipo colônia agrícola, 6 do tipo hospital e asilo e 2 sanatórios. Abrigam cerca de 21 mil doentes, havendo capacidade para 23 mil. Os leprosários, dispensários e preventórios são as peças fundamentais empregadas na profilaxia da lepra. As atividades no combate à lepra começam com o censo de leprosos. Trabalho penoso, é realizado por médicos especialistas que percorrem o país em todas as direções à procura de doentes. O médico preenche nesta ocasião uma ficha do doente, determinando sua forma clínica para a aplicação das justas medidas profiláticas e assistenciais. O leprosário é destinado a isolar o doente contagiante. O tipo que mais convém ao Brasil é o de colônia agrícola. Essas colônias dispõem de grandes áreas de terreno e geralmente estão divididas em 2 zonas perfeitamente distintas: zona dos sadios e zona dos doentes. A zona dos sadios é subdividida em 2 outras,
zona residencial para os médicos e funcionários e a zona administrativa, onde se acham localizados os serviços gerais de administração. A zona dos doentes possui a vila residencial, onde estão instalados os pavilhões para residências coletivas, as residências para casais isoladas ou geminadas e, quando necessários, pavilhões para crianças e para velhos. Existe também aí um pavilhão de diversões com teatro, cinema, salão de bailes, biblioteca e clubes recreativos e literários. As colônias possuem uma prefeitura dos doentes internados e o prefeito é nomeado e percebe ordenado mensal. O policiamento é feito pelos próprios doentes, existindo um delegado. Nessa zona, acham-se localizados também os pavilhões destinados aos serviços médicos, hospital ou enfermarias para doenças intercorrentes e dispensários para consultas e tratamento da lepra e das demais enfermidades. As instalações esportivas compreendem campo para futebol, basquetebol, tênis, etc. É comum a realização de jogos entre os doentes de várias colônias. Os desportistas viajam em conduções especiais. Em torno da vila residencial dos doentes, acha-se a zona rural destinada à cultura e criação realizadas pelos próprios doentes. As colônias possuem quantidade razoável de gado leiteiro e outros animais. Dos trabalhos da pecuária e da lavoura decorrem grandes proveitos. Benefício moral, que é dar trabalho a centenas de doentes válidos, e benefício de ordem econômica, que é o de obter colheitas fartas, de melhor qualidade e por preços menores. Todo o trabalho realizado pelos doentes internados é remunerado pela administração. Os doentes gozam de relativa liberdade de ação dentro das colônias, embora sujeitos a regulamento disciplinar. Há nas colônias completa liberdade espiritual, assistência e práticas de diferentes religiões. Quando o número de crianças doentes é grande, há nas colônias pavilhões constituídos de colégio, refeitório e dormitório. Na colônia Santa Isabel de Belo Horizonte, o pavilhão para meninos possui 50 leitos e o pavilhão para meninas 30 leitos. Para os doentes não isolados, por não serem contagiantes, funcionam em todo o país diversos dispensários. Os dispensários destinam-se especialmente ao tratamento dos enfermos não contagiantes e à vigilância dos comunicantes, pessoas que convivem ou conviveram com leprosos.
Os comunicantes necessitam de exames periódicos que são realizados de 6 em 6 meses no dispensário ou no domicílio. Para as crianças conviventes de leprosos isolados ou indigentes e para aquelas nascidas em leprosários, funcionam atualmente, 1946, 26 preventórios que abrigam cerca de 2.500 crianças, havendo capacidade, no entanto, para cerca de 5.000. A legislação brasileira permite o casamento entre leprosos, conquanto sejam eles advertidos da sua inconveniência. O matrimônio é realizado na própria colônia. A criança, logo que nasce, é separada imediatamente dos seus pais e enviada para os preventórios ou entregue aos cuidados de famílias idôneas. Nos preventórios, as crianças desde as recém-nascidas até as de 18 anos recebem completa assistência educacional, profissional e médica. O trabalho das crianças internadas, além de educativo, concorre para aliviar as despesas com a sua manutenção. Os preventórios foram, em geral, construídos e instalados pela iniciativa particular, com auxílio da União, que também construiu e instalou alguns deles. São mantidos e administrados pelas sociedades de assistência aos Lázaros, organizações particulares que prestam relevantes serviços à profilaxia da lepra. O Estado auxilia essas sociedades com subvenções e assistência técnica. Para os meninos que saem dos preventórios após o período de vigilância, existe um aprendizado técnico profissional que permite a aquisição de ofícios os mais variados. A lepra é evitável. A continuidade das medidas atualmente empregadas no seu combate trará a extinção deste flagelo no Brasil e será uma vitória da higiene moderna.